Esses momentos ruins, eles vêm e também é uma oportunidade, né? Uma oportunidade para que aos poucos as coisas possam mudar, para que entendam que a única saída é a profissionalização. Quanto menos profissional, mais espaço para a bagunça que está hoje dentro do clube. Quanto menos processual, quanto menos estruturado é um clube do ponto de vista de processos, de análise, de qualidade, menos profissional ele é, mais tende a essa baixaria que o Ceará está se tornando. O Klaus falou agora há pouco, né, dessa comparação de maior do Nordeste e tudo mais. E o Bahia, cara, tá cada vez mais distante do Ceará, né? Não tem jeito. O Bahia tá chegando, tá indo por um lado que a gente sempre cobrou que o Ceará fosse, dessa profissionalização do departamento de futebol, de trazer profissionais de alto nível. E agora eles, como são Bahia City, agora anunciaram o Santoro, Klaus, que está assumindo o futebol do Bahia no lugar do Eduardo Freeland. E é um cara, bicho, de alto nível, cara de scout, que já trabalhou lá no Manchester City, trabalhou em negociações de, enfim, de alto nível do futebol mundial, tá? Só para ter ideia. Douglas, o que, é que vocês estão falando do Bahia? Cara, porque é um rival aqui da região, que virou SAF, que está em outro patamar de organização profissional do futebol, e a gente vê o A Ceará... SAF, o Bahia ainda vai se tornar. Sim, claro. E a gente vê o Ceará que tá parado no tempo, cara. Então, assim, os caras estão avançando, Fortaleza tá avançando, o Sport tá se organizando, o Vitória subiu agora pra Série B e a tendência é eles se organizarem também. O Ceará tá parado. O Ceará parou, tá indo no caminho contrário, né? Você vê que é um profissional que. E por que a galera é importante ter essa correlação, né? Porque é um movimento de clubes que estavam conosco ali na maioria das disputas de finais de Copa do Nordeste, tem uma rivalidade conosco, recente, né? A gente ganhou mais Copas do Nordeste em cima deles do que o contrário, né? A gente ganhou 5 jogos de finais de Copa do Nordeste, eles só ganharam um em cima da gente. Então, assim, tem uma rivalidade, se criou um clima ali entre os dois clubes, porque os dois clubes eles se organizaram nesses últimos anos, né? Juntamente depois com Fortaleza, e o Sport deu uma queda de rendimento, o Vitória também. E essa rivalidade acirrou também o aspecto administrativo, o que é que cada um está fazendo, como é que cada um está se movimentando. O Bahia, por mais que o qual é o nome dele mesmo? Freeland? Esqueci o nome. Não, o presidente. Belintani. Belintani. Por mais que o Belintani ele tenha seus problemas, tenha seu orgulho, tem um quê de Robson de Castro, mas ele é um cara mais jovem, é um cara de cabeça mais aberta e que, o mais importante de tudo, reconhece que erra. Reconhece que não tem o necessário para ser o cara que é presidente e cuida do futebol. Isso não existe, não tem como funcionar. Ele entendeu isso, né? Deu a volta por cima, voltou para a Série A e mais do que voltar para a Série A, né? Ele também já começou o ano de 2022 com essa possibilidade do clube se tornar uma SAF e já estava ali na iminência de surgir o nome do Grupo City e tal, e aí ao longo do ano a coisa andou. Mas o que a gente percebe, Douglas, é que o movimento do Grupo City ele vai de encontro ao que a gente fala, que o Ceará tem que caminhar, para onde o Ceará tem que ir, né? Uma supervalorização do departamento de análise de desempenho, de scouting, de análises. E aí o profissional hoje, que é diretor de futebol do Bahia, que foi anunciado agora pelo Grupo City, ele é totalmente vinculado, formado e desenvolvido dentro de uma área de análise de desempenho, dentro de um scouting. E esse scouting, esse Rodrigo Santoro é o ator, né? Como é o nome? Carlos Santoro. Não é o Rodrigo Santoro, é o Carlos Santoro. Eu acho que é Carlos. Ele, além de ter sido formado dentro desse departamento, ele tomou decisões e contratações de mais de 30 jogadores para o Manchester City, né? Entre eles Gabriel Jesus. Então, assim, o que a gente está querendo comparar aqui? O caminho que cada clube está percorrendo. Onde está se vislumbrando o caminho correto? Tem um clube que está escolhendo o profissionalismo. Tem um clube que está escolhendo o método, está escolhendo o processo, formar um processo dentro do seu departamento de futebol de maneira profissional, avaliando e levando em consideração todo um scouting, todo um estudo para contratar um jogador. Esse clube não é o Ceará. Por outro lado, tem o nosso Ceará, que a gente percebe que ainda não é um clube que valoriza a análise de desempenho,
que não faz muita questão de valorizar isso. Não, eu acredito até que os gestores nem entendem muito bem qual a importância disso tudo para dentro de um processo, porque são gestores que vêm de outras áreas, então eles não conseguem enxergar processos, onde cada coisa encaixa com cada coisa, para fazer funcionar de uma maneira mecânica, que a mecânica das atividades elas se interliguem. Então eu acho que dentro do Ceará isso não vai acontecer com o Albeci, acho que não vai acontecer muito menos com o atual presidente, e a gente deve ficar para trás, porque alguns outros clubes já perceberam a importância disso e já estão se movimentando. O Fortaleza tem se qualificado cada vez mais, o próprio Bahia está entendendo agora a importância disso. Então, a gente, o clube, Ceará Sporting Clube, ainda está nos moldes antigos. Traz um cara de futebol que vai lá para o mercado contratar e vai formando seu elenco, e vai tentando aqui e ali. E é isso, assim, sem muito processo. O processo é pegar jogadores, avaliar ali se é bom ou não e tal, na cabeça do Albeci, do PC e do Juliano. E é isso. E aí a gente vai tentando formar um elenco. Acho que a gente podia ter mais pessoas envolvidas, podia ter um cara de scout, um gerente de scout parrudo, um cara que a palavra dele fosse pesada na hora de tomada de decisão para escolher um nome de jogador. Tão quão importante é a palavra do João Paulo, que é o cara do financeiro, e precisa dizer, ó, só dá para contratar até aqui. Eu acho que as duas coisas mais importantes para contratar é o cara de scout e o João Paulo. Na minha cabeça que eu sou burro. Quem é inteligente é quem tá no Ceará Sporting Clube hoje. Eu sou burro. Então eu, como um burro, eu acho que para tomar uma decisão, eu preciso ter um estudo muito foda do jogador, com um scouting fantástico, com uma chegada de conclusão. Eu quero um gerente que o cara diga, e aí, meu irmão, qual é a tua visão? Me diz os motivos e faz uma análise para mim. E por outro lado, obviamente, a análise técnica, que aí vai ser vinda do próprio cara do scout, mas também do treinador, e o financeiro que vai me dizer se eu posso trazer daqui, dali, não posso aqui. Mas é isso. E é da venda aqui de fora, entendeu? Que eu nem sei como é o processo dentro de um clube. Se eu fosse estudar o processo dentro de um clube, talvez eu colocasse mais coisas para tomada de decisão, mas eu não conheço. Eu, como burro, eu faria isso. Mas o Ceará não vai pelo caminho do scout, e isso não é de hoje. Os caras lá do scout do Ceará fazem o trabalho deles. A questão é valorização. Não é valorizado. Tem porque tem que ter, porque se não tem, a gente critica mais, entendeu? Mas o clube não sabe muito bem o que faz com esses dados não, Douglas. Você assistiu mais um corte do BPR, então deixa o like, se inscreve no canal. Gostou do cenário? Eu também. Dá o like aí, cuida.